Glórias a Deus. Cumprimento a todos com a paz que vem do Senhor Jesus. Amém. Põe a mão e diga: viva, viva o Senhor. Que bom, que bom. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Glórias a Deus. Há uma grande revelação de Deus para todos nós, hoje, nesse dia tão especial, por vários motivos. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo com fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando estava ainda longe, viu o seu pai, moveu-se de íntima compaixão, e correndo abraçou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel na mão, sandália nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o, porque este filho estava morto e reviveu. Tinhas perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém e amém. Pode todos se assentar. Quero dividir um pouco esse texto e abrir alguns leques importantes para aumentar o nosso entendimento, visto que é uma das nossas características, varões de guerra, não intitular, mas dar valor ao texto como realmente ele merece, ou pelo menos aproximar daquilo que ele merece. Nós sabemos esse texto, um texto muito simples, fala da convivência de uma família, de um pai, uma mãe, 2 filhos, fala da convivência que o mais novo, conhecendo mais coisas, às vezes através de amigos, quis aventurar também, e que era um direito dele, não vou tirar esse direito, quis descobrir um novo estilo de vida, uma nova forma de vida, mas sempre quando este pensamento vem dentro do ser humano, ele tem o direito? Tem, mas vou usar aquele vocabulário do seu avô: você só não pode dar bom dia com o chapéu dos outros. Se é pelo seu custo, o seu gasto, aquilo que você está gastando, está fazendo, é seu, tudo bem. Você não pode se aventurar, querer novas aventuras sempre com aquilo que não é seu ou que ainda não é seu. Então o direito dele, com certeza, ele namorou aquela ideia um bom tempo entre o pai e os irmãos, e falou: não quero vida de fazenda, eu quero sair, eu quero conhecer outros lugares, porque eu ouvi dizer. E na época de Jesus era uma parábola, mas ele estava contando, comparando com alguma situação que ele havia visto. Então a Síria era bem desenvolvida, a Turquia era bem desenvolvida, na Mesopotâmia tinha muito lugar que era melhor para viver do que aonde ele estava. Então ele galgou uma postura melhor. Onde está o erro até aí? Até aí nenhum erro. E isso acontece com os mais novos mesmo. Os mais novos é que saem. Quando ele fez a reunião familiar, ele falou: pai, já que o que o senhor tem é dos filhos, eu quero a minha parte. Eu quero a minha herança, porque eu quero aventurar, eu quero descobrir um campo novo, eu preciso conhecer coisas novas. E o pai achou estranho, porque a herança, depois que morre, o pai morreu, naturalmente fica
para os filhos. Então, ele disse: eu quero a minha parte, o senhor vê o que é meu e me passa, porque eu quero sair. O pai ainda foi até benevolente, dividiu a herança. Você quer para o irmão mais velho, você que é o mais novo vai ficar com essa parte aqui. E ele saiu, diz a Bíblia, despedindo, saiu e terras longínquas e começou a viver uma vida dissoluta. E nós sabemos que é onde você tira e não põe, uma hora falta, não é verdade? Só vai colhendo, colhendo e não planta uma semente, vai colhendo, colhendo e não planta uma semente. Vai chegar uma hora que você vai querer colher e não vai ter onde colher. Então o texto desse moço aqui, ele é muito interessante a primeira parte, porque ele gasta a herança antes do momento. Não é normal, não. A Bíblia diz que Jesus é herdeiro do trono, que nós somos co-herdeiro com ele. Nós temos a herança também dele, mas a herança, ela é dada após a morte. No nosso caso, Jesus já morreu, então Jesus ressuscitou, e a herança dele, ele já tomou posse. A nossa herança está guardada, como diz o apóstolo Paulo. Eu sei que ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. O que é seu, ninguém vai roubar de você, nem no espiritual, e se você tiver vigilância, nem no material. Quantos entendem? Eu quero aqui mostrar duas situações. Existem 3 tipos de homens, num sentido geral: o homem natural, o homem que não foi espiritualizado ainda, o homem que não teve contato com as coisas espirituais. Ele apenas tem estudo científico, leitura, conhecimento, mas não tem experiência viva. Então ele é um homem natural, como qualquer um outro homem, de qualquer outro país. Um homem natural, ele tem salvação? Ainda não. Um homem natural, ele tem espiritualidade? Também ainda não, porque ele pode ter. Mas, quando não se conhece sobre algum assunto, vou dar um conselho de pastor para você: é melhor que você não coloque as mãos. Você sabe o que está ali? Você vai colocar as mãos numa situação que você não conhece? O apóstolo Paulo até advertiu os novos pastores, dizendo: não imponha as mãos precipitada sobre alguma situação. Por quê? Dentro de uma situação onde Deus está operando naquela pessoa, às vezes operando abençoando, operando castigando, para operar algo maior naquela vida. Aí a pessoa vai colocar as mãos: ô, coitada dessa pessoa, vem para cá, vem para dentro da minha casa, vem morar comigo, vem fazer isso, e você toma o lugar de Deus na vida daquela pessoa, achando que está sendo benéfico, achando que está abençoando aquela pessoa. Sabe o que vai acontecer? Aquele mal que estava sobre aquela pessoa vem sobre você, porque você foi à frente de Deus e tentou fazer aquilo que Deus já estava fazendo. Aí você livra a pessoa, que não vai durar muito, dura 1 semana, 2 semanas, e depois o problema vem muito maior ainda, e você colheu aquele problema para você. Por quê? Porque você impôs a mão precipitadamente, você não tinha conhecimento espiritual do que era fazer. Então, afoito, você foi. O homem natural é o homem que não conhece ainda e não tem experiências na 4ª dimensão, experiências com Deus. Segundo homem, o homem espiritual é o homem que saiu da classe de natural, aceitando Jesus Cristo, recebeu dentro de si mesmo, manifestado como dons, como batismo. Ele é um homem espiritual? Ele é espiritual. Pastor, ele já pode colocar as mãos em tudo? Não, claro que não. Ele só saiu de uma classe para outra, ele é agora espiritual. Ele já está bem à frente, sim. Ele, se quiser voltar a ser natural, tem como? Não, não tem como. Não tem como. Ele nunca mais será natural, mas ele já deu um passo, ele já é espiritual, Deus já pode comunicar com ele já pode receber mensagens,
Ele pode receber já as profecias de Deus sem precisar de uma outra pessoa. Ele e Deus já têm comunicação. Melhorou muito, muito. Mas vamos dizer que esse homem espiritual fica desleixado e quer a herança antes da hora, como foi o filho daquele fazendeiro, o filho mais novo. O que é que vai acontecer? Ele agora deixa de ser espiritual para ser carnal. Preste bem atenção. O homem natural, ele não pode ser carnal, não. Ele só tem como ser natural ou espiritual. O homem espiritual não tem como ele ser carnal, ele ser natural mais, não tem, porque ele já mudou de fase. Mas ele vai ser ou espiritual, ou se ele quiser a herança antes, ele vai ser carnal. Então entenda os três tipos de homens. É importante falar isso, porque nós encontramos muitos que se derramam em lágrimas perante o Senhor. Os homens naturais são assim, quando tem um contato com o espiritual, ele derrete. O homem espiritual também, o natural espiritual, mas o carnal, não. Quando ele sai da presença e abandona, ele quer provar que ele é capaz. Ele quer provar que ele está certo. Ele quer provar que da maneira dele, da forma dele, foi, como se diz entre aspas, foi guiado por Deus. E ele começa a afundar. Afunda, geralmente são 5 passos para chegar na lama. São 5 passos como Jonas, lembra? Jonas, 5 passos ele chegou lá embaixo, no fundo do navio, e estava ali lançando sorte sobre a vida dele. Então, o homem em 5 passos, ele se afunda quando se torna um homem carnal. Porque o carnal não recebe de Deus e o carnal não recebe do homem. O carnal, ele é como se estivesse isolado em volta dele. Chega o homem natural e fala com ele, vamos para isso ou para aquilo, que é um convívio, uma prática deles, ele não sente tanto prazer. Às vezes vai, mas não sente tanto prazer. O espiritual chega e fala, vamos ali num culto, vamos numa oração, ele também não sente prazer, ele ficou na coluna do meio, ele não consegue estabelecer nem de um lado e nem do outro, e vai levando, querendo provar que ele, ou da maneira dele, está certo. Irmãos, o homem carnal é o que nós chamamos nos dias de hoje, aquele que desviou de Deus. Deus está para o lado direito, ele vai para o lado esquerdo. Sempre está correndo das coisas de Deus. Ele não tem prazer. O Salmo 1 diz que o prazer do espiritual é meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. Ele não tem prazer. Para ele é letras normais, como qualquer um best-seller, qualquer um livro da atualidade, de qualquer matéria. Ele não tem mais prazer na leitura. Ele é ou está carnal. Esse é o mais difícil de resgatar. Vamos trazer isso aqui no convívio familiar do fazendeiro com 2 filhos. O mais velho, trabalhador, seguindo ali a carreira, o mais novo, trabalhador também, seguindo a carreira. De repente, ele diz, eu quero romper com o laço familiar. Eu não quero mais a doutrina que papai ensinou, que mamãe ensinou, não quero. Eu quero uma doutrina diferente. Eu ouvi dizer que o mundo mudou e que do outro lado tem outras coisas e eu quero conhecer. E para conhecer, vou necessitar da minha parte de herança antecipado. E sai para gastar a herança, o mais novo, em busca de conhecer alguma coisa, e se tornou uma pessoa no sentido carnal. Trabalhou, viu que as suas experiências não foram boas. Geralmente, quem está nessa fase leva anos para se arrepender. Ele começa a primeira queda, a queda dele é financeira, depois ele tem uma queda emocional, depois ele já não confia em ninguém mais, nem nele mesmo, nenhum lugar presta, e ele começa a descer, reduzir os tamanhos, até chegar a uma posição como este rapaz chegou, quase mendigando, mas ainda não dobrava o seu braço a dizer, eu errei, eu vou voltar, eu vou fazer isso, porque o homem carnal, ele é tão difícil de reconciliar,
que a Bíblia diz que se você que é servo conseguir levar a palavra a um desses, vale por 2. Você tem 2 galardão da parte de Deus por ter trazido uma pessoa que, por um motivo ou outro, que é dele o motivo, saiu da presença de Deus, largando o espiritual para ser carnal. Então, irmãos, esse rapaz é comparado exatamente com esse tipo de pessoa. Aí chegam os amigos e falam: ô meu irmão, você era tão bom, senhor. Olha para você ver, você caiu profissionalmente, você não emprega mais. Olha para você ver, você tinha carro, você não tem mais carro. Você tinha casa, não tem. Você tinha dinheiro, você não tem mais. Olha para você ver como você veste, olha como você fala. Olha onde você está se metendo só com um grupo de pessoas duvidosas. Olha como está a sua vida. Volta. E ele diz: não volto, estou certo. Vocês vão ver, vou dar a volta por cima. E ele cria uma forma de vida para ele, que ele acha que ele é o único, mas tem milhares em volta dele igual ele. Aquele rapaz gastou tudo. Primeiro deu uma de bacana, chegou no local como rico, deve ter chegado, impressionou todo mundo, falou bonito, meu pai é fazendeiro, como se ele ainda tivesse parte naquilo, não é isso? Chegou, é isso que acontece. Viajou, estrangeiro, participou, prostituiu demais, que ele confessa aqui que ele fez isso, e depois, quando não tinha nada, ele provou o que realmente acontece entre a igreja e o mundo. Na igreja nós somos irmãos. É muito difícil ter alguém na igreja que chega a passar fome. Por quê? A não ser que ele ficou calado, olhando para as pessoas, esperando que alguém falasse: eu sinto que você está com fome. Não precisa, nós temos boca. Nós temos o dom da comunicação. E o apóstolo Paulo, ele disse: comunicai entre os santos as suas necessidades. Então, os santos somos nós, não é santo de barro, os santos somos nós vivos. Então, eu tenho sempre, você tem sempre um mais chegado, você chega perto dele e fala: olha, hoje eu estou vivendo isso, será que você tem como fazer isso para mim? Isso não é vergonha não, isso é comunicar aos santos a nossa necessidade. Mas lá fora, ninguém ajuda ninguém, essa que é a realidade. Lá fora é cada um para si. E cada um querendo tirar proveito e fazer do outro escada para subir um pouquinho. Lá fora é assim, não tem misericórdia, lá fora não te chama de irmão, não te trata bem, lá fora é na ponta da faca, lá fora se você fala vai te encarar da maneira que você vier. Por isto que esse rapaz, quando acabou os recursos, ele viu que lá fora ele não tinha nada, que ninguém podia fazer nada por ele. Ele começou a provar a porta do inferno, o cheiro do inferno. Dali um pouquinho estaria morto. E, pastor, qual a condição dele? A condição dele era de um homem carnal. Está assim de pessoas que, infelizmente, vou hoje colocar uma carga de peso, os irmãos que estão à frente de liderança, que estão liderando também, não me julgue, mas tenha isso como um alerta de Deus para você também. Eu também faço parte desse grupo. Que na maioria das pessoas que estão desviadas, vamos supor, de cada 10, 6 está desviado por causa dos pastores. Tá bom? Não é porque a pessoa ficou sentindo gosto de cigarro e voltou a fumar, ficou sentindo o gosto da droga e voltou para a droga. Não é isso. Na maioria das vezes, quem dá uma mãozinha para jogar para fora são a liderança mesmo, os pastores. Por quê? A pessoa que se converte na festa acha que tudo é festa. Quantos estão entendendo? Se você, aquele alimento que você deu para a pessoa quando ele se converteu, você é obrigado a sustentá-lo pelo resto da sua vida. E às vezes se oferece muito aparente e depois não oferece nada. Aí a pessoa não se sente, por quê? Achei que tudo era festa, converti na festa e agora não tem mais festa. Geralmente é assim, quem converte na festa acha que tudo é festa. Então, uma boa culpa
desses filhos que estão abandonados, sem pais, na rua, no sentido espiritual, a culpa não é do demônio, não é do pai de santo, não, são da liderança mesmo, que gerou o filho e abandonou debaixo de uma árvore. Quantos estão entendendo? Agora, o carnal, ele vai apanhando, ele não volta. Pastor, fulano de tal já caiu 10 vezes, não volta. Pastor, já caiu 20 vezes, não volta. Só volta quando ele cai para dentro. Entenda isso. Pastor, a última queda do ser humano é para dentro. Diz a Bíblia, caindo em si mesmo, disse ele, voltarei para a casa do meu pai. Enquanto você não cai em si, eu sou o culpado, fui eu que errei, gastei a herança do meu pai, abandonei o convívio familiar, saí do meio dos irmãos, estava ruim, mas estava melhor do que aqui, e hoje eu estou aqui sendo tratado como uma coisa, como um objeto, como um nada, e ninguém dá nada por mim onde eu estou aqui, só querem me explorar. Então, se a pessoa não cair em si, é a última queda do ser humano, ele tem que cair em si. Porque o texto diz assim, caindo ele em si, versículo 17, disse, quantos trabalhadores do meu pai, ele estava dizendo escravos, servos, mas eles comem de tarde, comem à noite, e eu estou aqui, não tenho nada para comer. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Enquanto o ser humano não cai em si, ele não tem perna para voltar, porque não adianta você o carregar. Você carregar e trazer para a igreja só, não resolve o problema, não é a presença física, corporal, que vai mudar uma situação, não é. Tem pessoas arrogantes, tem pessoas presunçosas, que elas ficam em pé achando que é um rei, e isso está pior do que um mendigo. Não se quebra de jeito nenhum. Então nós temos que entender que não é a presença física, mas é a presença do Espírito. Ele tem que se abrir para que o Espírito entre novamente nele, para que ele tenha o renovo, porque o Espírito na realidade nunca o deixa, a não ser pela blasfema com o Espírito Santo. O Espírito nunca o deixa, sempre está, mas não tem ação, porque ele está com a menor parte possível, porque o homem se tornou carnal. Então, pastor, o homem tem que cair em si? Tem. Por isso que você não pode pôr as mãos para salvar a pessoa, na maioria das vezes. Porque às vezes ele está sofrendo aquilo porque ele puxou com as próprias mãos, meu irmão. Aí você corre lá e quer salvar o irmão, vou salvar. Aí quem vai cair no lugar dele é você. Paulo disse, não imponha as mãos precipitadamente. Se você estudou, conversou, dialogou com ele, viu realmente que a situação é alguma coisa maligna que atrapalhou ele, o homem é de Deus, está certinho, você pode ajudar, mas se ele está zombando de você, querendo tirar proveito da situação, você vai tirar ele do buraco, mas quem fica no buraco é você. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Você consegue entender isso? Hein? Eu já estive em situação que eu fui julgado por um outro líder, dizendo, o pastor não teve misericórdia, tinha que ter tido misericórdia lá e ajudado a pessoa mais. Não, meu irmão, aí é uma questão minha. O Espírito de Deus falou comigo que eu tinha que parar ali, que eu não podia colocar um braço mais para ajudar fulano, porque senão eu trocava de posição com ele. Ele saía do buraco e eu caía no buraco. Lembre, todos nós podemos ajudar a qualquer pessoa e devemos fazer. Isso é obras. A fé sem obras é morta, diz a Bíblia. Temos que ter obra. A obra salva? Não. Efésios 2,8 fala que não salva. Não é por obras que seremos salvos, mas temos que fazer obras. Mas eu posso te ajudar, pastor? Posso. Até o momento que eu te ajudando, não estou me prejudicando. Agora todos entenderam? Aquele rapaz caiu na última queda que o ser humano pode. Ele caiu para dentro. Que enquanto está caindo para fora, usou isso, participou disso, afastou disso, viveu uma vida de prostituição, uma vida dissoluta, ele está caindo para fora, ele não volta. Mas quando ele cai para dentro, caindo em si, ele pensou, vou ter que voltar. Vou voltar, não sou digno de chamar meu pai de pai, mas eu vou voltar
porque os trabalhadores de meu pai vivem e vestem melhor do que hoje onde eu estou. Gastei tudo que eu tinha, mas eu vou voltar. Então, o carnal, ele precisa voltar. Ele precisa voltar. Se você conhece alguém que afastou do caminho e está vivendo uma vida de glórias aparentes, tá certo? Você acha que a pessoa está em glória, cada dia está com um carro, às vezes é roubado, às vezes é comprado sem pagar, não é? Às vezes a pessoa está cada dia se mostrando num ambiente melhor e todo mundo fala assim: fulano de tal estava na igreja, estava ruim, ele saiu, olha como é que ele está melhor. Tudo fachada, porque a palavra de Deus diz que quando você afasta do caminho e você sai da presença do Senhor, você caminha num caminho de trevas, de fel. Você larga o mel para colocar as mãos no fel. Pode que no primeiro momento as pessoas acham que você está até melhor, mas não existe casa melhor do que a casa do Pai. Sim ou não? Sim ou não? Pastor, já viajei em muitos lugares, você me diz, mas o melhor da viagem é quando você está voltando. Pode dormir nos melhores hotéis, mas o melhor da viagem é a volta. Quando você diz, minha cama, o colchão já é velho, o colchão não está muito bom não, a casa não está muito boa não, mas é sua casa, meu irmão, é casa do Pai. Você dorme, você tem segurança, você dorme despreocupado. E aquele rapaz diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi para ele: pequei contra ti, ó Pai, e contra os céus. Irmãos, um homem de palavra, sabe por quê? Eu quero fazer uma leve comparação rápida com aquela palavra de Nicodemos em João capítulo 3. Porque a história que não está de registro, mas é imaginária, que Nicodemos, quando foi ter com Jesus, ele sabia onde estava Jesus, o mesmo que esse rapaz sabia onde era a fazenda do pai. E ele disse: eu estou precisando mesmo. E quando chegar lá, eu vou me derramar, eu vou chorar na presença dele. E vou dizer: olha, eu sei que tu és o Cristo, eu não sou nada, e que o Senhor precisa me salvar. Ele fez aquele e foi encontrar com Jesus. E quando viu Jesus, ele levantou o peito e falou: bom mestre. Vamos falar de mestre para mestre. Ele não conseguiu manter a palavra de humildade quando olhou para Jesus na condição de mestre, como ele é. Bom mestre, ele estava querendo dizer: vamos falar na altura de mestre. E este rapaz, ele disse: amanhã eu estarei com meu pai e vou dizer: pai, não sou digno. E isso ele falava no imaginário dele, e ele foi ter com o pai. E diz o texto que o filho disse assim: e quando ainda estava longe, viu o pai, moveu-se de íntima compaixão, correndo, abraçou-lhe o pescoço e beijou, e disse: pai, pequei contra os céus e contra ti. Ele repete a mesma frase que ele planejou antes, declarar perante o Pai. Nesse aspecto, ele foi mais justo do que Nicodemos, porque Nicodemos muda a versão quando estava na frente da pessoa. Irmãos, isso aqui é interessante. Quando você abre em Daniel, capítulo 5, você encontra uma passagem muito interessante de um rei mandando chamar Daniel na condição de profeta, para profetizar para ele, ou interpretar para ele, um enigma que ninguém, quando eu digo ninguém, o relato bíblico fala de uns 8 tipos de espiritualidade que foi invocada, como sábios, como caldeus, como feiticeiros, como agoreiros, e ninguém soube. Então disseram: tem um homem no seu reino, que é Daniel, que é cativo de Judá. Então pegaram Daniel, estava sujo, com roupas velhas, trapos, barba muito grande, sem fazer, todo mal cheiroso, e para estar na presença do rei, diz a Bíblia, deram um banho e trocaram a roupa, deram uma geral nele, e ele foi na presença do rei, talvez uns 15 metros de tapete vermelho, o rei naquela cadeira mais assim ostensiva e tudo, e ele vem na direção lentamente, não de cabeça baixa, porque servo de Deus não baixa a cabeça, não fica a cabeça levantada por orgulho, não é isso não é baixar assim fisicamente,
numa condição como se fosse um porco, que não tem articulação no pescoço e é obrigado a andar assim. Não, você pode levantar a cabeça e continuar sendo simples. Nós não temos que envergonhar de nada. Nós podemos olhar nos olhos de qualquer pessoa, de qualquer autoridade, porque o servo de Deus, ele não deve nada a não ser para o Senhor. Então aquele rapaz, o que eu estou querendo dizer? Daniel, ele vem caminhando de cabeça erguida, olhando para o rei. O rei já achou estranho, porque ninguém olhava rosto a rosto de autoridade naquela época. Olhe para mim, sabe por quê? As figuras egípcias dos reis, dos faraós, você vê aquela barba postiça de 32 centímetros, às vezes, aquela barba colocada postiça, porque as pessoas que chegavam perante as autoridades só tinham o direito de olhar para a barba, não podia olhar o rosto. Por isso os filhos de Jacó, quando esteve com José, e Jacó também, ao olhar para José no trono, José estava com aquela barba comprida, eles olhavam só para a ponta da barba, não podia levantar o rosto, por isso não reconheceram José como sendo irmão ou como sendo filho. Quantos entenderam? Amém? Só um esclarecimentozinho. Mas Daniel vem caminhando de cabeça erguida, olhando para o rei. O rei faz uma única pergunta para Daniel. Ele olhou, lembrou do pai dele, o pai dele teve uma passagem com Daniel, e Daniel falou para o pai dele, e cumpriu tudo, que o pai dele viraria bicho, que o pai dele comeria erva do campo e coisas assim. O rei olhou para ele e falou assim: meu Deus, é o homem, é ele. Eu era menor de idade, mas eu lembro dele. Ele olhou para Daniel e falou: Daniel, tu és o mesmo? Tu és o mesmo? Daniel respondeu: sim, Senhor. Diz a Bíblia, os artelhos e joelhos do rei começaram a bater um no outro, porque com certeza ele pensou assim: se ele é o mesmo da época do meu pai, passou tanto tempo, as pessoas mudam. Hoje você encontra com uma pessoa, você dá a paz do Senhor, amanhã a pessoa vira o rosto para você e diz: não sou mais desta religião. As pessoas mudam muito rápido, tem Jesus como se fosse um objeto de colocar na estante. Hoje tem, amanhã larga, hoje reverencia, amanhã xinga. Então as pessoas trocam muito fácil. E Daniel passou muitos anos no cárcere, sendo torturado, e ele perguntou: você é o mesmo? Ele disse: sim, eu sou o mesmo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que às vezes as pessoas dizem uma coisa e na frente diz outra. Já viu falar do homem de duas palavras ou mulher de duas palavras? Na frente ele fala uma coisa, por trás ele fala outra. Não era o caso de Daniel. Não foi o caso desse rapaz quando chegou ao pai. Ele deu uma palavra: olha, pai, eu não sou digno de ser chamado filho. Eu não sou mais aquele. Eu pequei contra o céu e eu pequei contra ti. Me deixa ser um dos piores trabalhadores para cuidar lá no canto de um serviço pesado, mas pelo menos eu sei que eu tenho comida. E o pai olhou para ele bem e viu que realmente era o filho dele, mas numa condição deplorável. E ele disse assim para o caseiro, vamos falar, para o mordomo dele. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel e uma sandália, dá honra para ele, respeito e honra. Veste ele. Graças a Deus, todos vocês que são novos, quando eu não sou tão velho, eu só tenho 58 anos, estou quase idoso, mas ainda dá para tirar um caldo ainda, né? Se os idosos hoje com 85 anos ainda dá caldo, imagina, né, os mais novos. Irmãos, as histórias mais antigas nos dizem, eu vivi um pouquinho dessa, que quando éramos novinhos, nós não tínhamos esse tanto de roupa que existe hoje, não. Talvez eu fale e você confirma comigo. Às vezes você tinha uma calça para ver Deus, não era aquele negócio, lembra da calça de ver Deus? A calça de ver Deus, o sapato de ver Deus, a camisa de ver Deus. Você acha que esse daí poderia ser usado qualquer hora que você quisesse? Ficava geralmente naquele armário de duas portas guardado lá para quê? Para ir na missa, para ir no batizado,
para ir num casamento, para ir ver Deus. Era a roupinha de ver Deus. O resto, meu irmão, era uma calcinha a semana toda, uma calcinha jeans, uma calcinha de pano costurado normal mesmo, era uma camisa. Não tinha esse tanto de roupa, de tênis, de chinelo, de tudo. Era um só para tudo, sapatinho de plástico, e vão embora para a escola, e assim por diante. Eu tenho uma lembrança na minha cabeça, foi por pouco tempo, de eu vir da escola e trocar com a minha irmã, mais velha do que eu um pouquinho, uma acima de mim, trocar a pasta, porque só tinha uma pasta para as duas. Então, alguma coisa ela recolhia, me passava a sacola, e eu passava as outras coisas, e dali no meio do caminho voltava. Ela estudava de manhã e eu à tarde, mesma escola. Então, eu usava os mesmos material, porque não tinha. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando ele diz, traz a melhor roupa, traz a roupa de ver Deus, traz aquela que está no armário há muito tempo. Ele foi embora, mas nós guardamos. Ele foi embora, mas ficou guardadinha para ele ir lá. Um dia dele, um dia vai usar. Ninguém vai usar esta roupa, é a roupa de ver Deus. E trouxe a melhor roupa e vestiu aquele. Colocou um anel de honra, deu um chinelo, honrou ele, deixou ele ali e falou, traz e mata o bezerro cevado. Bezerro cevado, sabe o que é isso? Aquele que é criado com a melhor ração, aquele que saiu a melhor cria, é aquele que os irmãos não judeus, né? Vamos falar assim, os irmãos não judeus faziam no interior. Fulano de tal ali vende porcos, vai lá comprar. Então você chegava e falava, eu quero aquele ali, não, aquele ali é da casa, esse é o cevado, tá? Esse é o da casa, esse é o nosso. O melhor é o da família. Vamos engordar para o final do ano. Os outros vendem, os mais magros vendem. As melhores galinhas, os melhores porcos, o melhor cabrito, os melhores novilhos. Os melhores é da casa. Os menos faz comércio com ele. Então o pai diz, busca aquele que está guardado para a festa do final do ano, uma novilha grande, com a melhor ração, com a melhor grama, fica na água limpinha, sombra, sol na hora certa, ela está gordona, está bonita, mata para fazer uma festa, porque ele chegou. Às vezes incomoda, irmãos, situações incomodam. Mas eu acredito que a maioria de vocês que está me ouvindo está achando que eu estou qualificando a qualidade do filho. Mas não, a mensagem hoje é a qualidade do pai, não é do filho. O filho caiu para dentro, caiu para si e voltou. Eu estou mostrando a qualidade do que é ser pai. O pai, a primeira coisa que ele tem que ter é o perdão. É isso. Ele reconhece, ele acredita novamente, ele te abre uma linha de crédito de novo, ele vai se colocar à sua direita para mostrar, ou vai deixar você aparecer às vezes do lado direito, lugar de honra, para mostrar para os outros que você está ligado a ele, que você tem parte dele. Esta é uma característica de pai. Pai não é só o que gera, nós sabemos disso. Não é só aquele que criou ou o que gerou. Pai é o que tem essas qualidades de perdão, qualidade de acreditar de novo, de dar mais um crédito de novo. Olha, você fez tudo isso, não vamos entrar em questão, você pecou contra Deus, acerte com Deus, você pecou contra mim, você pegou a herança antecipada, é claro que você não tem mais nada aqui, o que tem aqui é do seu irmão mais velho, mas nem por isso eu vou tratar você como uma pessoa diferente. E o pai abre os braços para aquela pessoa. O nosso exemplo maior de pai não é o pai do filho pródigo, é o nosso pai que é Deus. Você promete, você jura fidelidade ao cristianismo, jura melhorar todo dia para Deus, promove situações de elevação espiritual na sua própria vida, buscando, conhecendo, participando, querendo ser melhor um pouco no que você faz, e de repente dá as costas para Deus por uma coisa pequena que Satanás ofereceu. Às vezes você tem uma caixa de bombom e do outro lado ele ofereceu um pirulito. Vem, um pirulitinho, vem. E a pessoa seguiu aquele pirulitinho e largou a caixa de bombom.
E chega o tempo que a pessoa tem um momento de queda, claro, porque sem Deus nós não temos direção. Deus tem um caminho reto. Deus, Ele é o caminho. Jesus disse em 14,7 de João, 14,6, perdão, eu sou o caminho. Quer dizer, só existe um caminho, não existe dois. Aquela velha história dos padres antigos, né? Que dizia, todos os caminhos levam a Deus, é uma das maiores mentiras que existem, que já foi falada na face da terra, que todo caminho leva a Deus. Então o cara bota uma arma na cintura, vai fazer uma fita, rouba, vai preso, mata, faz tudo, e acha que aquele caminho vai levar a Deus? Claro que não, meu irmão. Um caminho, Jesus diz, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, e ninguém vem, porque Ele próprio é o Pai. Ele diz, ninguém vem a mim, ou ninguém vai, né? Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, só existe um caminho que leva a Deus, aí a pessoa abandona o caminho, e vai seguir outros lugares. Ah não, mas ali tem um fogo que está caindo. Ah, mas ali tem um profeta que está falando. Ali, deixa eu dar uma aulinha pequena, de primeiro ano de grupo para você, pode ou não, sim ou não? Pastor, mas eu já ouvi isso. Vocês conhecem alguém que é bom no que faz? Seja o que for, um profissional, numa área, você conhece alguém que é bom, que você tira o chapéu e fala assim, aquela fulana é boa no que faz. Você conhece? Conhece? Sim. Sabe por que ele é bom? Ele não nasceu com uma estrelinha na testa. Todos têm capacidade de ficar bom, é só praticar mais vezes. Pratica mais vezes o que você faz, que você vai ficar bom, e daqui a pouco você olha para trás e você não vê um outro perto de você. Por quê? Porque você praticou mais vezes, ficou bom, meu irmão. Isso é para todos. Isso é uma didática interessante, é repetir várias vezes. Isso é costume judaico, fale mais vezes, pelo menos 21 vezes, que você grava qualquer texto que você quiser. Então, olhando por esse lado de uma aula de primário, nós somos da terceira geração, imagine bem. Certa feita, Moisés no monte, recebeu as tábuas da lei, está registrado em Êxodo capítulo 20, versículo 1, que é o primeiro mandamento que foi tirado pela igreja romana. Pastor, mas eu conheço a cartilha da igreja romana, tem 10 mandamentos, porque o 9 foi partido em 2, então contando dá 10, mas o primeiro mesmo não existe na cartilha romana, que está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Não farás para ti imagem de escultura, nem coisas semelhantes ao que há no céu, quarta, nem na terra, terceira, nem debaixo da terra, segunda, nem debaixo das águas, primeira. Não adorarás, não darás culto, não a curvarás, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus benigno, o Deus que te tirei do Egito, da terra da servidão. Então o Senhor começa a dizer, não faça nada equivalente ao que tem na quarta, na terceira, na segunda e nem na primeira dimensão. Nós somos seres da terceira dimensão. Tudo que é espiritual, preste bem atenção, tudo que é espiritual é quarta dimensão, é acima da nossa cabeça. Quando você levanta o teu braço, a ponta do seu braço, ou a maior parte do seu braço, está dentro da quarta dimensão, porque eu não vivo aqui, eu vivo aqui, onde eu estou, pé no chão. Isso é ser humano. Isso é o ser humanizado, né? Vamos falar assim. Isso é terceira dimensão. Mas quando eu subo os braços ou para os lados, eu estou dentro da quarta dimensão. Por isso, toda figura que você vê mostrando quarta dimensão, geralmente mostra um homem com as pernas abertas assim e os braços abertos. Por quê? Essas partes que estão no extremo estão na quarta dimensão. Pastor, Deus opera como? Deus, através do Espírito Santo, Ele opera na quarta dimensão.
Mas se eu sou da terceira, como que eu posso receber de Deus? Você precisa ir até a quarta dimensão e buscar de Deus. Isso é que é buscar de Deus quando a gente diz, vamos no monte, vamos jejuar, vamos à campanha de oração, vamos buscar de Deus. Buscar de Deus aonde? Onde é que está Deus? Ah, Deus está dentro de mim, correto. Mas na função espiritual, ele está na quarta dimensão. Então eu tenho que ir à quarta dimensão e buscar de Deus da quarta para a terceira. Aí sim, eu trouxe alguma coisa espiritual para falar, para pregar, para operar, ou para a minha vida mesmo, para melhorar a minha vida um pouco, que eu estou sentindo, às vezes, alguma coisa, eu busco aqui no mundo espiritual. Quantos entendem? Agora, pastor, todos podem fazer isso? Todos podem e devem buscar de Deus, porque o nosso alimento é celestial. Agora, vamos mudar o quadro. Se todos podem buscar, qual é a forma de buscar? Quando você eleva no espiritual, a oração, imagina aqui, você está orando, ó Deus, já tem 5 minutos que você está orando, alegrando, glorificando o Senhor, você já está na quarta dimensão, você já está aqui. O estar na quarta dimensão não é tudo. Agora, a pergunta é, como você está para entrar? Você está bem? Ô pastor, ontem eu estava bem mal, sabe? Você foi até o Pai, abraçou, beijou, falou, pequei contra o céu, pequei contra ti? Não, você simplesmente continuou a sua vida da forma que você era, é isso? Não, tem que ter um pedido de perdão, né, irmãos? E vamos esperar o deferimento para ver se ele perdoou ou não. Se não perdoou, continua pedindo, porque a figura do Pai maior não é o do filho pródigo, é de Deus. Ele sempre perdoa, ele perdoa tudo. Ele confia de novo em você, mas chega perto dele, abraça, pede perdão, quantas vezes, até que você sinta perdoado por ele. Aí sim, pastor, não tem ônus, eu estou livre, não estou em pecado, estou bem. Então, se você está bem, pratica algo para que você passe dos 50% de espiritualidade primeiro, antes que você entre na quarta dimensão. Sabia disso? Porque na quarta dimensão trafega os espíritos malignos, os espíritos chamados evoluídos e também o Espírito Santo. Estão todos aqui em cima, todos estão aqui. Se você estiver menos de 50% de espiritualidade, você entra. Mas o que é que vai descer para você de informação? Pode descer da parte de Deus, como pode descer dos espíritos evoluídos, te trazer uma mensagem. Diga para eles que eu mandei dizer, e a pessoa diz, olha, Deus está me mandando falar, e às vezes não é Deus. Aí a pessoa, você duvida, pastor, que eu recebi? Não, eu não posso duvidar, porque você subiu à quarta dimensão. Para subir, se você tiver 10% de espiritualidade, você sobe. Mas para que desça algo de Deus para você, você tem que ter 50% mais um de espiritualidade. Você entendeu? Pastor, mede aqui quanta espiritualidade eu tenho. Não, 1 Coríntios 11, 28, a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não posso examinar você. É você que faz uma autoavaliação. Será que eu estou bem? Como saber se eu estou bem? Vou te explicar. A única maneira que te dá espiritualidade, que deixa você acima de 50%, é quando você fala do amor de Deus na pessoa do Senhor Jesus e leva alguém a conhecer este Jesus através de você. É a única maneira, não tem outra. Pastor, eu agora construí uma igreja para a igreja. Eu melhorei? Nada. Não. Pastor, eu vou todo dia no culto. Eu aumentei minha espiritualidade? Não. Nesse aspecto, não. Eu estou lendo a Bíblia uma vez por dia, a Bíblia toda. Eu melhoro. Você melhora em alguns aspectos, mas não te soma nada na questão da sua espiritualidade para entrar na quarta dimensão. Ou melhor, não para entrar, para receber da quarta dimensão. Que entrar, qualquer um entra. Mas o que é que você vai trazer? Um espírito evoluído pode te trazer uma mensagem, ele vai incorporar em você? Não vai incorporar, ele só vai sugestionar, vai te dar uma mensagem para que você fale e se comprometa com aquela mensagem no nome de Deus. E às vezes até acredite que é Deus mesmo. Você é uma pessoa boa, é claro que você não fez isso, eu quero que o Espírito fale para mim. Claro que não. Você foi em busca de Deus, mas não tem capacidade de receber.
Como, pastor, eu quero ser uma pessoa que tem capacidade. Prega Jesus para os outros. Porque que a maioria das igrejas hoje não acontece nada de espiritual dentro da igreja. Aí é mais um cântico, é mais um teatro, é mais pinta de preto, jogo de luz, boate, tem até outros, está servindo até cerveja sem álcool, e começa aquela coisa parecendo com o que está lá fora, querendo criar uma falsa espiritualidade. Por quê? Porque a igreja de hoje não prega mais Jesus. Ela não tem o compromisso de sair e falar: vem cá, me dá um minuto seu aqui, você conhece Jesus? Jesus quer salvar a sua vida, Jesus quer transformar a sua vida. Vamos supor que você começa com a família, com os amigos, com os que trabalham com você, e vai largando a tenda. É assim mesmo. Primeiro Jerusalém, depois Judéia, Samaria, até os confins da terra. E você levante uma pessoa e a pessoa diz: eu quero aceitar Jesus. Repete comigo aqui: eu quero aceitar Jesus, livre, espontânea vontade, eu quero que Deus seja meu Deus, com as suas palavras. Aquela pessoa converteu a Jesus. Sabe o que aconteceu para você? Sua espiritualidade, que ainda não é vista, passou de 50%. Quer manter o ano todo bem? 3 almas por ano. A cada 3 meses converta uma pessoa a Jesus. 3 almas por ano. Você é uma pessoa que anda acima de 50% de espiritualidade. Quando você falar: ó Deus, me dê um pouquinho que eu quero ajudar alguém, Deus vai vir com aquela mensagem bonita, como veio com todos os profetas, com todos os apóstolos, com muitos servos de Deus, simples, humilde, mas que ele tem da parte de Deus para falar para você. Quantos entendem? Agora, se a pessoa não pratica isso, nada pode elevar ele acima de 50%. Ele entra, qualquer um entra. 10% de espiritualidade, você entra. Mas o que é que vem? Pode ter o selo de garantia do Espírito selado, segundo Efésios, que é Deus? Não. Ah, mas cumpriu, pastor. Fulano de tal falou e cumpriu. Isso não caracteriza que é Deus, não é? Quem diz que caracteriza que é Deus isso? Então nós temos que amadurecer. Eu falei que eu ia dar 10 minutos de aula de primário, né? 10 minutos de aula bem tranquilo, para você entender que a espiritualidade é muito grande. Então, quando se converte uma pessoa, eu não fico assim pingando de suor, claro que não, mas quando converte uma pessoa, o que acontece? Você que pregou e que mostrou Jesus para essa pessoa, é depositado em você uma carga muito grande. E sobre a igreja, pastor, como a igreja vai ter espiritualidade? Quando a igreja, agora cai comigo aqui, por favor, entenda isso. Quando você prega e a pessoa converte, você se espiritualiza acima da média. Estou acima de 50%, eu posso pedir a Deus uma revelação. Ótimo. Quando a igreja de Cristo batiza alguém nas águas correntes, que é o batismo verdadeiro, nós não podemos ficar brincando de batismo, né, irmão? Eu quero ver essas igrejas daqui uns 2, 3 anos para frente, elas vão ter todas que mudar. Por quê? Porque fala assim: estamos à procura de um avivamento. Aí começou aquele negócio: eu quero é Deus, e pá. Eu não sou contra, tá certo? Encontro para encontro, mas encontro, e encontra tanto que Deus, que foi a era que mais nasceu neném, foi isso. Encontrou tanto que nasceu até menino. Aí acabou, passou. Qual a nova que vai vir? Pintar de preto, vamos todo mundo pintar de preto. Daqui a pouco viu que não resolveu, não vê avivamento, pinta de amarelo. Daqui a pouco os homens tudo usar saia, vão ver, os homens tudo usar saia, vai melhorar. Na Escócia usa, vamos botar saia no pastor Narciso, vamos fazer isso, vai ver se melhora alguma coisa. Não melhorou, vai ficar inventando moda, até ver que a igreja de Jerusalém cometeu um erro. Correndo dos inimigos, fizeram um batismo errado, tiveram que fazer o rebatismo. Na época de Pedro, quase 3.000 pessoas, porque tinham errado no sacramento. Irmãos, errar é humano. Não é humano você prevalecer no erro. Errar é humano, o que nos humanizou foi o erro. Agora, você pega uma pessoa que precisa renovar, e a primeira coisa é consertar os sacramentos. Você está pisando no sacramento. Pare de pisar no sacramento. Vamos lá, a igreja vai falar: gente, vamos todo mundo numa fazenda, vamos fazer um batismo no rio, porque vamos corrigir aquilo que nós erramos, e não é ficar colocando cargos sobre a pessoa que empodera a pessoa. Você sabia disso? A pessoa diz: pastor, eu quero ser obreiro, porque senão eu não faço nada na igreja. Aí dá o cargo de obreiro. Aí a pessoa acha que empoderou porque tem o cargo de obreiro. Aí passa um pouquinho e fala: não, eu quero ser diácono.
Eu quero ser presbítero, eu quero ser missionário, porque se não for, eu não faço. Daqui a pouco eu quero ser pastor, porque se eu não for, eu não faço. Você compreendeu? Não é cargo que vai mudar. Eu já tenho até pastoras aí que estão inventando esse título. Tem pastora, tem bispo, tem apóstolo, tem superintendentes. Não é isso? Tem outros títulos, mas já tem até rei na Bahia, rei Paulo. Vai lá na igreja do rei Paulo, tem rei, mestre em divindade, mestre em PhD. Irmãos, eles criam títulos para dizer que são poderosos. Daqui uns dias vão chamar de Jesus, de Deus. E não é nada disso que empodera a pessoa. O que empodera é quando você transmite Jesus para outro. Tem muitas pessoas aí contaminadas com o vírus chinês, não é isso? E tem pessoas maldosas que saem para contaminar os outros. Por que nós cristãos não saímos assim? Hoje eu vou ganhar alguém para Cristo. Hoje eu vou contaminar um. Hoje eu vou levar uma confissão. Ali a sua espiritualidade cresce. Você não precisa mostrar para ninguém. Quem realmente tem, não fica mostrando que tem. Qualquer coisa que tem, ele não se mostra que tem. E a igreja pega esta pessoa, batiza esta pessoa em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo em águas correntes, a igreja recebe autoridade. Isso nós chamamos de crédito pessoal, a conversão, crédito institucional, o batismo. Quando a pessoa vai à purificação e é batizado, a igreja tem crédito. Hoje, por exemplo, 9 pessoas foram ao batismo lá em Brumadinho, em águas correntes, maravilhosamente. Que batismo, está lá no Facebook da igreja. Olha lá para você ver. Está lá na mídia da igreja, você encontra lá a filmagem toda de 35 minutos do batismo. 9 pessoas foram batizadas daqui. Irmãos, a igreja foi empoderada com toda certeza da parte de Deus. Olha agora, nesse período de agora até o próximo batismo, como Deus vai operar dentro da igreja. É por causa do pastor fulano? Não, a operação é institucional. Qualquer um dos pastores ou membros que chegar aqui e ministrar vai acontecer. Por quê? Porque a igreja tem autoridade perante o reino. Ela batizou, participou do primeiro sacramento, trouxe a pessoa de fora para dentro. Quantos entendem? Então agora vocês vão parar de ver que não existe homem poderoso e igreja poderosa. Existem homens que convertem pessoas e pregam, igrejas que batizam pessoas. Eu conheço pastor, amigo meu, bom mesmo, um cara bom, já tem 3 anos que ele não batiza ninguém. Você acha que a igreja dele tem alguma autoridade? Não. Ah, pastor, mas tem a Bíblia. Irmãos, a Bíblia sozinha é um livro. A Bíblia precisa ser lida, você ter autoridade para repassar. A Bíblia sozinha é um livro. Fechou aqui, ele é um livro. A Bíblia tem valor quando alguém que tem autoridade a usa para o que for preciso. Então, eu conheço pastor muito bom que tem 3 anos que não batiza ninguém. E conheço outros que batizam, mas aí uma vez por ano, e batiza nas canequinhas de água. Você acha que Deus aceita essas brincadeiras que está tendo por aí? Pensa comigo aqui, você acha? Claro que não, né, irmãos? Então, eu quero hoje usar aqui desse texto do pai do filho pródigo. Nem vou falar do irmão mais velho que não gostou, mas o pai fez o que era certo, dar crédito de novo para aquele que quer voltar. Saiu, comeu bolotas, participou de coisas ilícitas, não foi bom para você, você mediu a água e o fubá, viu, foi honesto, está simples, quer fazer uma reconciliação ministerial, pisou em Deus, pisou no pastor Ralph, na igreja, maltratou irmãos, falou mal, afastou da igreja de onde você é. A primeira coisa que você tem que fazer, cair em si. Não adianta você cair, então, pastor, estou mendigo hoje, estou doente, isso aí não mostra nada não. Você caiu em si, que arrogância, a pessoa está caindo o braço e está achando que está bom. Caiu em si, volta, porque o mesmo Deus que operou na vida daquele moço vai operar aqui na vida dos pastores e vai receber você novamente para que você seja melhor do que já foi. Vocês entendem isso, irmãos? Vocês entendem isso? Isso é ser pai. Isso é ser pai. E quando você vê a palavra pai, a palavra pastor em outras línguas, é pai. Você sabia? Né? Papa, na Itália, papa. É, pastor, pai, papa, é isso mesmo. Né? Então, abuna, né? No árabe, abuna, é isso mesmo. Pai, é pastor é pai. Então, se você veio todo quebrado, arrebentado, mas caindo em si,
nós vamos preparar a melhor roupa, o anel, a sandália e vamos matar a novilha, ou o cordeiro, ou o cabrito, o animal que tiver cevado, nós vamos matar ele para alegrar com todos vocês. Viva! Pastor, como eu faço para entender mais essas questões espirituais? Nós temos cursos aqui na igreja, irmãos. A nossa igreja é pautada em ensino bíblico. Nós temos o ETA na segunda-feira, o ETA, que é o seminário teológico da igreja. Nós temos ensino todo domingo às 8 da manhã, que é o ensino prático que eu faço aqui todo domingo de manhã. Nós temos cursos especiais para grupos que se despertaram para entender alguma coisa espiritual. Eu não sou melhor do que ninguém não, irmão. Só que desde que eu nasci e nós nos tornamos varões de guerra, a característica da igreja é espiritualidade. Você vê, nós não participamos de muitas outras coisas como outros participam. Eu dou valor, mas não adianta você ser tudo e não ter espiritualidade. A espiritualidade é que te liga a Deus, porque o próprio Deus diz que Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então eu não posso adorar só de outra maneira, eu tenho que adorar espírito. Então, se você quer aprender, seja você da igreja ou não, pastor, eu quero aprender mais sobre essa questão espiritual. Com toda certeza não te cobraremos um centavo, tá bom? De graça receber e de graça dar. Aqui dentro da igreja não te cobro nada. Nunca cobrei para pregar em igreja nenhuma. 36 anos pregando no Brasil e fora do Brasil. Nunca cobrei um centavo de pastor nenhum. E se algum pastor que está me vendo hoje falar que eu cobrei, ele é mentiroso. Nunca cobrei um centavo para pregar na igreja de ninguém. Já me disseram, pastor, quanto é? Eu falei, não cobro. Está tão acostumado a pagar, né? E a gente tem que entender que quando você está ministrando, isso aqui é intimidade, sim ou não? Sim ou não? Isso aqui é intimidade. Intimidade não se cobra, não. Se você tem intimidade e paga, é para prostituta, não é isso? Que aí você paga para ter uma intimidade. Na casa de Deus, nós não somos prostitutos, não, nem prostituta, não. Isso aqui é de graça. Isso aqui é de graça. Você, pastor, eu conheço um que cobra. Foge dele, porque é lobo. Foge que é lobo. Nós não podemos cobrar aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, que recebi de graça, tenho que dar de graça. Quantos estão entendendo? Viva o Senhor? Viva o Senhor. Que Deus te abençoe neste domingo maravilhoso, como eu disse. Da agora até dezembro você vai ver quantas pessoas vão se converter, quanto Deus vai operar aqui na nossa igreja, porque Deus nos deu um crédito muito grande com 9 pessoas que foram batizadas e também pessoalmente você que trabalhou com aquela pessoa, que você converteu aquela pessoa pelo Espírito Santo, falando de Deus. Não vem para o pastor Ralf, não, vai para cada um que prega e que levanta. Eu tenho que fazer o meu também, tá bom? Eu tenho que fazer o meu, e amanhã eu já vou correr atrás de mais um. Amém, pastor? E deixo que você faça isso também. Com toda certeza Deus vai fazer uma festa para você. Deus te abençoa. Amém. Muito bom. É uma aulinha primária, uma aulinha primária para a turma aí, mas isso é importante. Peço que os irmãos me entendam e não me julguem, por favor. Nossa semana é normal, irmãos, cultos normais. Quero dizer para você que está em casa, que se associou ao Fique em Casa. Alguns dizem, fique em casa e morra de fome, mas é o fique em casa. Foi bom você preservar, mas está quase tudo aberto já, viu, irmãos? Dá notícia para os que não estão saindo de casa, os comércios estão quase todos abertos. É claro que ainda temos que usar essa pelancazinha aqui, nós temos que usar isso aqui ainda, em alguns lugares. É bom que se faça assim, muito bom, mas cria coragem de sair de casa, irmão. Quer dizer que você tem que vir para o culto, mas cria coragem, vá ao supermercado, vá à casa de alguém, vai andar, porque senão você vai mofar, fica só dentro de casa, dá mofo. Daqui a pouco não sai mais. Nós temos irmãos que nunca, desde o dia 20 de março, não veio na igreja nenhuma vez, nem de dia. É crente, eu sei que você é crente, eu sei que você é de Deus, eu sei que você participa com a sua oferta, com o seu dízimo, mas mais do que o seu dinheiro é a sua presença. Mais do que o dinheiro é a presença. E a gente não tem visto irmãos que desde março não aparecem. Pastor, mas estava proibido. Não é proibido, não pode aglomerar, não é isso? Então, graças a Deus, a nossa igreja tem um espaço físico bom, dá para ter 100, 150 pessoas sem ter nenhum esbarrando em ninguém,
você pode sair da sua casa e vir participar dos cultos. Quarta-feira, 2 horários, sexta-feira, às 19h30, domingo, 3 horários, porque eu faço às 8 o estudo, 9h30 o culto da manhã, com Santa Ceia, que vai ter domingo que vem, cerimonial de transferência domingo próximo, às 9h30 da manhã, para quem não participou, venha participar. Para muitos vai ser a primeira vez que vai tocar no sagrado, então venha com todo respeito. E à noite, o culto mesmo, que a gente dá uma palavra tranquila, uma palavra mais suave para a turma. Amém? Quero fazer uma oração com você. Põe a mão na sua testa. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor sempre nos abre uma nova oportunidade de reconciliação. Recebemos a palavra, ó Deus, daquele sofrimento que o filho mais novo passou, daquele fazendeiro, filho pródigo. Senhor, recebemos olhando para o Senhor como dono de tudo. Nós não queremos a herança antecipada, porque o Senhor já nos deu, mas se afastamos em algum momento, se está alguém que afastou por um momento do Senhor, por algum motivo, mesmo que não justifica, faça com que esta pessoa caia em si e possa voltar aos teus braços, à tua casa, aos teus cuidados novamente. Eu pego nesta noite, abençoo a todos os pais de perto, os pais que estão longe, as mães que é mãe e pai também, na maioria das vezes, tem muitos